comunidade do Projeto CBR, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos resolver a prova do Hackathon do dia da CBR, que ocorreu agora em 2022. Foi uma espécie de caça ao tesouro, não foi bem um hackathon. As equipes tinham 1 hora para resolver as provas que eram passadas para elas e chegar na resposta final do hackathon. Bom, a primeira dica que eles recebiam era essa daqui, um cartãozinho de RFID. Tá vendo? Ele tem aqui uma tagzinha, essa etiqueta redonda aqui colada nele, né? Uma tag de RFID. Se você precisar de RFID, fala com o pessoal aqui da RFID Moura, sabem tudo sobre esse assunto. Eles gentilmente mandaram essas tags para a gente aqui, explicaram tudo sobre o funcionamento dessas etiquetas e ferramentas para a gente gravar e usar elas, né? Bom, então a primeira prova que eles recebiam era essa daqui. E o equipamento que eles tinham para desenvolver essas tarefas era esse daqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Era um D2 Mini da Tectoy. Observa que esse equipamento tem aqui, olha, um leitor de RFID, tá vendo? Ele tem aqui esse leitor de RFID. Esse equipamento tem duas versões, tem uma versão com a impressora, o printer, e tem uma versão sem impressora, aqui no lugar aqui da impressora ele tem um leitor aqui, tá vendo? Um scanner aqui. A gente usou a versão printer porque a prova final do desafio era imprimir um QR Code com a resposta. Então a gente usou essa versão aqui do D2 Printer. Bom, eu vou abrir minha IDE, vou mostrar aqui, eu tô com a tela do D2 Mini compartilhada, tá vendo? Esse aqui é a tela dele, ó. E esse aqui foi o demo que a gente desenvolveu para resolver todas as etapas, as 4 etapas aqui do Hackathon. Então aqui tá tudo mastigadinho, né? Onde que está esse código-fonte? Esse código-fonte está aqui no GitHub da Tectoy, tá? Então você entrando no GitHub Tectoy Automação, tem uma pasta Delphi, e dentro da pasta Delphi você vai ter aqui Hackathon dia do CBR 2022. Isso aqui é um projeto em Delphi. Ele está compatível com a versão 10.3 do Delphi, né? E aqui você pode baixar, clonar ele, ele vai só rodar que ele já vai funcionar tudo. Beleza? Bom, você também, lógico, vai precisaria de um cartão de RFID. Para você simular essa etapa do cartão de RFID, eu coloquei aqui embaixo, ó, ele tem todas as respostas também, tá vendo? Isso aqui é o que está gravado no cartão de RFID, né? Sem as aspas aqui. Então é esse texto que se você quiser simular o hackathon do seu lado, é esse texto aqui que você tem que colar ali no memo para ele funcionar como se fosse uma leitura de RFID. Beleza? Bom, eu vou rodar o programa demo rapidamente para a gente ver o resultado final e depois eu vou explicar passo a passo cada um dos botões. Bom, vamos lá. Eu vou abrir aqui o Screen Copy com o demo já rodando lá no D2 Mini, né? Então o primeiro passo seria fazer a leitura da tag NFC, né? Esse aqui a gente pegou um exemplo lá do Brian Long, um artigo bem conceituado, né? E aqui está implementada as dicas dele. Então você clicou aqui em ativar NFC, ele vai ligar o sensor de NFC lá do equipamento. Eu vou fazer a leitura nele lá. Eu simplesmente aproximei a tag lá, você observou que tem um barulhinho de leitura ali. E observa que ele veio na etiqueta, essa opção RD Test aqui, veio justamente aquela string lá, post, projeto CBR, blá blá blá. Então o que isso aqui dá a entender? Que isso aqui eu preciso fazer um post nessa URL, passando esse query parameters aqui, ou seja, código igual uma chave aqui, e no body, tá vendo que tem uma instrução aqui, body, dia do CBR, e o context type tem que ser testplain. Então aqui já era a segunda etapa. A primeira etapa o cara tinha que desenvolver uma leitura de NFC, sendo que tinha demos já para isso nos GitHubs da Tectoy, eles já tinham essa dica também. Então aqui agora a segunda etapa seria desenvolver uma consulta de API para esse endereço, passando esse body e ver o que vinha de resposta dessa API. Esse segundo botão faz isso daqui. Então observa que a resposta dessa API, olha, foi esse código em base 64. Então aí já vem a terceira etapa, ou seja, tem que descompactar, ou descriptografar isso aí de base 64, ver o que tem lá dentro e ver o que eu faço com essa informação. Esse botão 3 aqui já faz isso, mas essa etapa é um pouco mais complicada do que parece, porque aqui dentro tem um arquivo zip, você vai ver depois, eu vou mostrar no código-fonte como que ele vem. Então aqui esse descompactar já faz isso, observa que veio essa string agora. Parabéns, equipe 5, você conseguiu vencer essa etapa. Tarará. Como teste final, você tem que imprimir um QR Code, que esse equipamento tem uma impressora, com esse texto aqui, somos a equipe 5, completamos o desafio, nosso código final é tal. Então ele teria que pegar todo esse conteúdo aqui, desde somos a equipe 5, e imprimir tudo isso aqui dentro de um QR Code. Esse botão 4 faz exatamente isso daqui. Ele imprimiu ali, deixa eu pegar o QR Code. Ó, você pode ver aqui o QR Code que foi impresso, né? Eu vou usar um aplicativo bem legalzinho, que eu descobri que existe hoje, que é esse cara aqui, peraí, QR Code Scanner. Ele está acessando a minha segunda câmera.
Ok, eu vou ler o QR Code ali nele. Vamos lá, ele vai detectar aqui. Acho que está um pouco torcido o papel. Agora sim, vamos lá. Beleza, aí ó, somos a equipe 5, completamos o desafio, ou seja, esse era o conteúdo da string que estava naquele QR Code. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, tá vendo? Foi o que ele escaneou naquele QR Code lá. Beleza? Então é bem interessante. Aqui está toda a prova vencida em alguns minutos. Mas para chegar a isso aqui é um pouco demorado. Vamos ver agora o código-fonte, como que ele funcionou, como que a gente está fazendo. Eu estou na minha ideia aqui, Delphi 10.3, roda também nas versões superiores do Delphi, mas a gente está sempre pegando 10.3 para cima, ok? Bom, eu coloquei um breakpoint em cada um desses botões aqui e vamos rodar a aplicação agora com esses breakpoints para ver o que acontece. Vou clicar nesse botão aqui da lixeirinha para ele zerar todo o evento, todo o programa. Observa que ele até desabilita o NFC, né? Então, quando a gente clica aqui em NFC, ó, cai no primeiro breakpoint, tá vendo? Aqui ele cai nesse método, Change NFC Status, que a gente fez. Aqui ele liga ou desliga o NFC. Então, isso aqui é um pouco mais complexo. Eu observo que tem esse método aqui, Enable Foreground Dispatch, e aqui tem bastante código, né? Tudo isso aqui foi, como eu falei, foi copiado do artigo lá do Brian Long. Isso já estava no GitHub da Tectoy antes do Hackathon, ou seja, foi uma dica que eles receberam também. Tipo, se é de Delphi, vai no GitHub da Tectoy que tem um exemplo, num outro exemplo aqui exclusivo de NFC, que já tinha todo esse código aqui. Né? Isso aqui seria um pouco difícil de fazer lá na hora, ok? Mas beleza, vamos deixar seguir. Isso aqui simplesmente vai habilitar o NFC lá, tá vendo que ele já ficou aqui ó, com esse texto aqui, aproxime uma tag, né? Então a gente fazendo a leitura da tag, ele tem um evento lá que jogava isso aqui num memo, né? Ele cria um callback lá e assim que a leitura acontecia, ele joga isso aqui no memo, né? Deixa eu ver onde que ele faz isso aqui. Acho que, se não me engano, é esse cara aqui. Sentente aqui, beleza, tá vendo? Então aqui ele lia a tag que ele recebia, descompactava ela. Esse método aqui é bem interessante, porque a gente sabe que o NFC ele vem todo codificado. Então essa unit aqui, ó, NFC Helper, que também é do Brian Long, tem muito código aqui que já pega todo o conteúdo do NFC, separa as tags certinhas, separa do que é NDEF, de acordo com o tipo, de acordo com o tipo de RFID, que tem vários, né? Observa que ele tem aqui no começo, ó, tá vendo? Do tipo A, B, C, NDEF, tem vários tipos aqui de código, codificação do RFID, e essa unit aqui já faz a leitura de tudo isso. Então, a gente só fez algum outro código novo aqui, algumas melhorias, mas eram códigos lá do Brian Long, a gente cita os créditos para ele, para relação a isso aqui. Então, esse código aqui ele vai pegar o que estava lá nessa tag RTD test e vai jogar no memo o conteúdo lá. Foi o que ele fez aqui, tá vendo? Bom, feito isso, o pessoal teria que entender, temos que consumir uma API. Vamos ver como que a gente fez isso aqui, que seria esse botão 2 aqui que já está com breakpoint. Beleza, ele chegou aqui, ó. Então, cada passo eu estou salvando em variáveis internas da classe. Observa esse fresp passo 1. A gente vai ter fresp passo 1, 2 e 3, né? Então, são as variáveis que eu vou salvando a resposta assim que cada passo é executado. Então, se ela estiver vazio, ele já nem entra aqui. Ele tenta agora pegar a URL daquela string. Ó. Então, ele fez um split, tá vendo? Pegou lá post, então ele sabe que a URL está na segunda posição. Pegou a URL aqui, dá uma checada se a URL realmente existe, né? A URL do post está aqui, tá vendo? Feito isso, ele agora vai fazer uma consulta HTTP. A gente está usando a Synapse, né, que é o que a gente usa na CBR. Ou seja, na pasta terceiros, você tem todo esse projeto Synapse, funciona perfeitamente no Android. Você tem que colocar as bibliotecas do OpenSSL se você for fazer consulta HTTPS, né, que é o caso dessa consulta aqui. Se você for olhar a URL, ó, começa com HTTPS, e isso faz uma diferença enorme, HTTP e HTTPS. A consulta HTTPS precisa de criptografia, e para isso você precisa de uma biblioteca de criptografia. Para isso funcionar, a gente está incorporando nesse projeto, olha aqui em Deployments, você pode ver as bibliotecas do OpenSSL, tá vendo? Então elas já estão lá no GitHub também, nessa pasta SO, e ele joga nessa pasta assets interno lá dentro do APK. Então tem que levar essas DLLs do OpenSSL, que é essa libSSL e libcrypto, né? Tem que levar elas junto com a sua aplicação para
para que a comunicação segura seja estabelecida. Beleza? Aqui ele está criando uma consulta, ele criou um documento, limpou tudo que tinha. O body, lembra que lá no passo 1 ele fala que tem um body, né? O body tem que ser dia da CBR, não é um JSON nem nada, é só essa string body. Então aqui ele está gravando essa string no body, isso aqui é um stream, e ele está gravando isso aqui, esse método write_string já faz isso, grava uma string dentro de um stream. Está dizendo que o MIME-type é TextPlain, conforme a dica também que ele dava aqui no REST passo 1, lá no finalzinho, ó, content-type é TextPlain. Beleza, feito isso, ele vai para a consulta HTTP. Então esse equipamento da D2 Mini já está conectado na internet, né? Senão ele não funcionaria, lógico. Então beleza, vamos ver se deu ok, ó, ok true. Então ele conseguiu fazer uma consulta com sucesso aqui. Agora a gente vai ler o body dessa consulta, tá vendo? Então o body vem também nesse document agora. Eu vou para o position 0, ou seja, vou lá no comecinho do string e uso esse outro método que é semelhante a esse aqui. Esse aqui ele grava no string, esse aqui ele lê de um string para uma string. Read str from string. Então aqui eu passo a string que eu quero ler o conteúdo e o tamanho dessa string, né? Ou quantos bytes dessa string eu quero ler. Feito isso, ó, ele vai jogar nesse resp HTTP, tá vendo aqui uma base 64 que é a resposta que veio lá daquele HTTP. Então eu jogo o conteúdo dessa aqui no RESP2, jogo no memo isso daqui e o que ele tinha que fazer no passo 2 já foi feito, né? Então vamos voltar aqui para a tela, ó. Você observa que ele jogou aqui no memo a base 64. Vamos dar um zoomzinho aqui. Beleza? Tá vendo? É uma string em base 64 que ele retornou. Bom, feito isso, a equipe tem que pôr a cabeça para funcionar, né? Base 64, beleza. Então temos que decodificar isso de base 64 para saber o que tem aí dentro, que é o que esse botão aqui faz, esse botão 3. Então vamos para ele agora. Novamente ele checa aí se o passo 2 já foi executado. Agora ele está chamando esse método da Synapse, a gente usa muito a Synapse, tem muita coisa legal lá. Esse método dela aqui que faz toda a decodificação de base 64 também. Ó. Eu passo a string em base 64 e ele vai me dar a string decodificada já aqui nesse conteúdo zip. Observa aqui o zip. Então aqui já era uma dica. O cara, uma dificuldade, acho que muita gente enroscou aqui. Uma vez que você decodificou isso aqui de base 64, o que eu faço com esse string doido aqui, com esse monte de caretinha, esse monte de caractere de controle? O que eu faço com ela aqui? Como que eu sei o que ela é? Então aqui valeria um pouco da experiência das pessoas, eu olhar um pouco nessa bagunça de caracteres. Deixa eu dar um zoom aqui que você vai entender, quer ver? Ó? Deixa eu dar um zoom dessa forma aqui, beleza, aqui. Ó, observa, no começo dessa string, ela tem aqui zip. Deixa eu fazer diferente, espera aí, eu vou copiar ela e a gente continua aqui. Eu vou usar o inspect aqui, ó. Então vamos lá, abrir aqui o zip, observa que esse aqui é o conteúdo dele, vamos dar uma olhada no que vem nessa string doida para o cara saber o que ele tem que fazer com ela, né? Vamos ver o que tem aqui dentro dela. Aqui não está dando para ver muito bem, beleza, aqui já deu o suficiente, vamos lá. Eu vou dar um zoom aqui para facilitar, tá? Então observa que ela começa com PK, tá vendo? Você tem aqui essa PK, isso para quem conhece de compactação, já sabe quem tem essa assinatura, isso é comum. Muitos arquivos, o PNG, o BMP, vários arquivos têm uma assinatura inicial, que diz o que é aquele tipo de arquivo, né? Se você conhece essa assinatura, você consegue identificar vários arquivos. Então PK é de PKZip, então a gente já sabe que isso aqui é um arquivo zip. Tá, e se eu não sei disso, né? Se eu não sei que o zip começa com PK, você ainda tem essa dica aqui, ó, dados zip. Esse é o nome do arquivo que foi compactado, o nome do arquivo no disco, né? O PKZip, quando foi criado, ele foi criado para compactar arquivos em disco. Então, necessariamente, mesmo que você vá compactar uma string, você tem que dar um nome de arquivo para ela, né? E a gente deu aqui o nome de dados zip, que daria a dica de que o conteúdo disso aqui é um zip, né? Então, eu acho que muita gente enroscou um pouco nesse passo aqui, mas essas aqui eram as dicas que o cara tinha que decifrar, contava muito aí com a experiência dele, beleza? Então vamos ver como que a gente fez agora essa descompactação. A gente usou uma unit do ACBR, tá vendo? Esse ACBR compress, ela tem esse método aqui decompress. Aqui isso aqui vai variar de acordo com a IDE, né? A gente tem um método aqui, por exemplo, esse detect compress type, tá vendo? A gente lê o começo da string do arquivo e verifica as assinaturas. Olha, por exemplo, se no comecinho tiver essa assinatura, é um gzip. Se tiver essa assinatura, é um zlib. E se tiver essa outra assinatura aqui, é um zip file, que é o nosso caso, né?
Então esse método decompress nosso já detecta qual tipo de zip é e pode chamar uma rotina específica para descompactar aquele arquivo naquele formato, né? Tem algumas diferenças entre esses três formatos aqui, gzip, zlib e zipfile. Mas vamos voltar para cá. Então vamos lá, a gente vai rodar essa descompactação. Observa que uma linha, o ACBR já descompactou e deu a string aqui, ó. Aqui a gente já tem uma string legível, tá vendo? Ó? Parabéns, equipe 5. Esses caracteres de controle aqui são as quebras de linha, né? Mas aqui você já tem a string que você tem que agora fazer o passo final. Então vamos dar uma olhada no passo final. Ele vai jogar essa string aqui no memo e a própria string tem a instrução do passo final, né? Se você olhar aqui na tela dele, ó, ele fala, ó, parabéns, equipe 5, você conseguiu vencer essa etapa. Agora você deve imprimir um QR Code, né? Então é isso que eles têm que fazer agora. Então agora as equipes teriam que saber como que eu acesso a impressora desse equipamento. Como que eu consigo fazer a impressão numa impressora em Android. O ACBR já tem isso mastigado com a CBR Post-Printer, né? Que é o que a gente fez aqui no código 4. Vamos dar uma olhada como está ele. Então novamente, ó, ele chega aqui, verifica se o passo 3 já foi executado, inicializa uma variável QR Code, cria um string list. Aqui ele está procurando qual é a primeira impressora Bluetooth que tem nesse dispositivo. Lembrando que esses dispositivos da SAMI, como eles têm uma impressora conjugada, isso é muito comum em equipamentos Android que tem impressora. Eles disponibilizam essa impressora como se fosse uma impressora Bluetooth, mesmo que ela esteja interna. Isso facilita porque quase todo mundo que tinha software para Android desenvolveu alguma interface com Bluetooth, porque era na época do celular para imprimir uma impressora externa. Então, muita gente já tem esse código pronto funcionando com Bluetooth. E para facilitar isso, vários fabricantes fazem esse truque. Eles pegam a impressora interna e disponibilizam ela mesmo como Bluetooth. Então, até se você olhar aqui, ele vai essa string aqui vai ser, deixa eu ver aqui, ó, tá vendo? Ela fica esse inner porter, BTH inner porter. Então essa foi a porta que o ACBR achou e é o que você tem que atribuir para ele. Feito isso, eu só preciso agora jogar isso aqui. Observa que ele faz alguma configuração aqui de fontes, de coluna, página de código. Eu aumentei aqui a largura do módulo do QR Code para ele imprimir um pouco maior, né? Tá vendo aqui? Depois disso eu adicionei as linhas, ó. Zera, centralizado, essa tag de centralizado, tag de QR Code, o conteúdo do QR Code a ser impresso, né? Isso aqui é bem tranquilo. Eu já rodei, deixa eu pôr um breakpoint aqui para a gente fazer de novo. Vamos lá, aqui, vou deixar seguir esse. Ó, aqui tá vendo essa string do QR Code, né? Somos a equipe 5, blá blá blá, completamos o desafio. Isso aqui, feito isso, quem que vai desenhar o QR Code? Poxa, mas quem que desenhou o QR Code? A própria impressora desenha o QR Code. O ACBR Post-Printer vai pegar essas tags aqui, vai transformar elas em comandos de ESC-POS, que essa impressora entende que você quer desenhar um QR Code. E aqui está a string do QR Code. Então, aqui zero trabalho para você desenhar o próprio QR Code. Quem está fazendo isso para você é a impressora, baseada nos comandos de Post-Printer e de ESC-POS que o ACBR mandou para ela. Beleza? Então daí a etapa final de validação desse QR Code impresso, né, que seria essa etiquetinha aqui, ela era feita por um fiscal que tinha que ver simplesmente se o conteúdo estava lá e tinha um código de resposta que também era checado se ele estava lá. Infelizmente nenhuma das equipes conseguiu chegar nessa etapa final. Teve uma equipe que só faltou essa questão da impressão, eles chegaram até aqui a string, né? Então foi bem legal, foi bem dinâmico, foi uma correria, né? A gente espera fazer mais provas como essa, até talvez mais longas, né? Com a ajuda de outras pessoas, né? E a gente gostou muito do Hackathon. Espero que esse vídeo tenha sido instrutivo para você. Você aprendeu várias coisas com esse demo, né? Como ler um NFC, como imprimir um QR Code, como consultar uma API REST, né? Como decodificar de base 64, como descompactar um zip. Ou seja, um programinha simples, um programinha bobinho, mas você vai aprender um monte de coisas se você olhar o código-fonte dele. Então essa é a dica, use a força, leia os fontes. Tem que ler os fontes com atenção, com tempo, senão você não aprende. Essa aqui são as fotos dos vencedores. O Varquia e o Diego, foi a equipe aí, a dupla que chegou mais próxima à resolução, só faltou a impressão para eles. Parabéns, ganharam um Atari, uma mochila da Tectoy com
um monte de coisa lá dentro também, teclado, garrafa, um prêmio bem bacana, né? Espero que estejam curtindo aí. Não sei como é que eles fizeram para dividir quem ficou com o Atari, né? Mas foi bem bacana. Obrigado a Tectoy aí pelos brindes e pelo empréstimo dos equipamentos. Era isso aí, pessoal. Agora sim, valeu, obrigado e uma ótima semana para vocês.